Boa noite a todos. Nós hoje temos o prazer de receber o nosso amigo Luiz Carlos Pereira, do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz de Cubatão. Vamos envolvê-lo com muito amor e carinho, ele que veio com tanta boa vontade nos presentear com o Evangelho de Jesus. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. A gente, quando adentra o portal de um lar como esse, para nós que detemos um pouco de sensibilidade espiritual, a qual a própria espiritualidade nos incumbe, mas também nos compromete da mediunidade, nós somos tão bem recebidos pelos irmãos encarnados desde a entrada, quanto os próprios irmãos, os mentores, trabalhadores espirituais que aqui já se encontram bem antes, preparando a nossa chegada. É lindo, meus irmãos, é lindo quando nós, como dito aqui pelo irmão anteriormente, nas obras de André Luiz, e agora pela nossa irmã, quando nós paramos para ouvir, e disse Jesus: eu tenho ouvido para ouvir, que ouça. O silêncio é algo que nos dá a condição de poder ouvir e de nos mantermos em paz, na tranquilidade que nós tanto buscamos. Muitas das respostas que nós procuramos está em nós mesmos, no nosso silêncio, na nossa intimidade, no conhecer a Ti mesmo. Eu, quando tive a felicidade de ser convidado a estar aqui hoje, já com o compromisso marcado para outro local, mas aceitei, porque é uma casa que prezo, que valoriza o Evangelho de Jesus, e eu posso dizer a vocês, não que eu escolha o local para falar de Jesus, mas eu busco me sintonizar, porque toda a emanação da energia que se faz, do recebimento, do acolhimento, da sustentação que é feita, ela envolve diretamente naquilo que você tem a transmitir, pois nós não estamos sozinhos, tanto eu aqui a falar de Jesus com a espiritualidade, que já me aconselha, que me orienta desde o tema a qual o próprio irmão me perguntou. Eu falei: irmão, se me permite, deixe o tema livre, porque eu sou daquele expositor da simplicidade que siga a orientação da espiritualidade. Temas nós temos inúmeros, o Evangelho no todo, os 28 capítulos, tudo que a gente busca estudar, obras de Emmanuel, obras de André Luiz, mas há um tema específico na qual eu principalmente preciso ouvir e me convencer e passar a vocês. É através da nossa sensibilidade de buscar se convencer a mim próprio, para que eu possa levar algo a vocês que seja convincente. E assim, nesse percurso a qual eu me desloquei até aqui a vocês, eu vim pedindo orientação. Me foi passado: fale de ser feliz, fale das bem-aventuranças, relembre o real sentido a qual Jesus nos trouxe. O próprio Gandhi nos traz, como já registrado, se toda a literatura se tivesse perdido no mundo e sobrasse só o Sermão do Monte, nada teria se perdido, pois resume todo o Evangelho de Jesus. Então cabe a nós hoje, eu trouxe no resumo, pela literatura espírita, através de obras de Emmanuel, do Evangelho segundo o Espiritismo, através de obras, de irmãos colaboradores da nossa doutrina espírita cristã.
nós falaremos sobre as bem-aventuranças, que também se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Porque assim teremos a oportunidade de podermos refletir o significado de cada uma dessas passagens, a qual foi colocada, passada por Jesus aos seus discípulos e todos os que o acompanhavam. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e começou a pregar o sermão do monte, as bem-aventuranças. Ele continua a falar-nos das suas bem-aventuranças. Ele continua a nos convidarmos a ser felizes. Nós que muitas das vezes, inicialmente, como aqui dito, não nos colocamos, não prestamos atenção, nos deixamos levar pelas aflições materiais, a não nos calarmos, a buscar a sintonia para a nossa real sabedoria. As bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte é um longo discurso de Jesus que pode ser lido no próprio Evangelho de Mateus. Esse discurso, considerado como o resumo de todo o ensinamento do Cristo, representa o contraste entre os padrões do homem material e do ideal de ser espiritual. Nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa vida, nos deixamos levar por todas as interferências, as intempéries, as nossas dificuldades, medos. Nós, como matéria, nós nos permitimos, e muitas das vezes esquecemos do orar e vigiar, a não cair em tentação. É difícil para todos nós, do menor ao maior estágio na sua evolução, mas a prática, ela é necessária, meus irmãos. A prática do acreditar, da fé raciocinada. Por isso nós estamos aqui encarnados. Ninguém nos disse que seria fácil viver numa condição de provas e expiações. Trazemos nossas expiações de vidas outroras, vidas passadas. Temos que purgar nessa escola da vida. E as provas a qual nos submetemos, aceitamos, e muitas das vezes nos foram minimizadas, por nós não termos a condição de suportá-las. É muito importante entender o Evangelho, praticar o Evangelho e principalmente se dedicar ao Evangelho. Nós aqui, representando essa doutrina espírita cristã, nós que buscamos o estudo como a casa o fornece, nas literaturas, o amai-vos, instruí-vos, para que nós tenhamos conhecimento, sairmos dessa ignorância que ainda nos acerca, das inseguranças, daquilo que ouvimos, mantivemos ou temos a incerteza. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquele que me segue jamais permanecerá em dúvidas, em trevas, inseguros. Mas e a prática, meus irmãos? Nós estamos praticando realmente? Nós estamos de fato nos comprometendo à condição da regeneração? O próprio Evangelho, nas bem-aventuranças, nos traz. Bem-aventuranças faz a relação das qualidades, virtudes, disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Nós almejamos, é o retorno à pátria espiritual, numa condição melhor do que aqui nós chegamos, é estarmos
em paz com a nossa própria consciência. E aonde está contida essas leis divinas, imutáveis, intransferíveis, a qual o nosso estudo, através dos livros dos Espíritos, nos traz na nossa consciência: justiça, amor, caridade. A irmã há pouco falou da condição do perdão infinito, como disse Jesus, infinitamente. Mas primeiro, irmãos, o auto-perdão, que nada adianta você dizer eu perdoar se você mantém em teu coração o rancor, a própria condição de ser bem-aventurado, que traduz feliz. Temos que encontrar em nós a real felicidade. Nós temos que nos amarmos. Como poderei dizer que amo meu irmão, que amo a Deus, se eu não me amo? É uma contrariedade. Temos que encontrar em nós a paz espiritual. Quem as pratica, sem dúvida, será bem-aventurado, feliz pelos resultados que alcançará. Nós temos que buscar em nosso estudo, na nossa evolução, enquanto aqui estamos encarnados, e entender que o sacrifício mais agradável a Deus é a nossa transformação moral, é a paz na consciência, é o retorno à casa do Pai em melhor condição de raciocínio, a conseguir suportar as tormentas a qual nós iremos passar ao retorno, ao sairmos do nosso corpo físico. Mas para isso precisa-se a prática, o desprendimento material, o acreditar fielmente em Deus, em Jesus, e termos a consciência que somos espíritos, somos energia, nós não somos matéria, nós estamos na matéria. Inicia-se por aí. E quais são as bem-aventuranças para nós relembrarmos? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Iniciou-se Jesus. Os que se sabem carentes de maior espiritualidade a desejam e pedem, ou seja, os humildes, meus irmãos? Nada adianta eu me manter, como disse Jesus, sepulcros caiados, mas vazios por dentro. Não adianta nós vestirmos a túnica da sabedoria do nosso egoísmo, a sairmos a falar de Deus, de Jesus, do Evangelho, se nós não aplicarmos a nós mesmos. Reconhecer que nós nada sabemos, reconhecer o quanto nós temos a aprender, pois ninguém vive só nessa vida, assim como no mundo espiritual. Todos nós estamos aqui reunidos hoje para aprendermos um para com os outros. Aqueles que detêm um pouco mais de conhecimento ou um comprometimento espiritual maior, têm o compromisso de passar à frente, mas correto. É muito importante nós entendermos a finalidade da reencarnação. Não existe um acaso na espiritualidade, nós aprendemos isso no estudo. Não existe, meus irmãos. Cada um, segundo as suas obras, a falar, a uma palestra, a um trabalho de orientação, a quem ouve, a quem exerce a fraternidade, de acordo com a sua condição. Pois quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E disse Jesus: onde houver duas ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. Assim como aqui também ele está. Alcançarão assim a espiritualidade tão almejada. Qual o nosso desejo real? É de nos tornarmos espíritos puros, é servir a Deus, servir a Jesus, sem mácula, sem egoísmo, sem ódio, sem rancor no coração. É amar a teu próximo como a ti mesmo, como disse Jesus. Esse é o nosso real sentido. Mas muitas das vezes nos deixamos levar por essa chama
da vaidade, de acharmos que somos melhores que o nosso irmão, o porquê não estender a mão, o porquê não dar a outra face, como disse, nos ensina Jesus, não para apanhar, meus irmãos, mas para sermos exemplo de moralidade, exemplo de bem. É assim que nós conseguiremos mudar, regenerar o nosso órgão, começando por nós mesmos. E essa transformação, ela é feita por cada um de nós, a iniciar pela nossa casa, ao iniciar pelo nosso trabalho, nosso meio social, aqui mesmo dentro, dos nossos trabalhos espirituais. E Jesus o disse, em relação à exaltação: os humildes serão exaltados e aqueles que se acham serão rebaixados. Mas é algo que se faz pela justiça. Pois quanto mais buscarmos nos elevarmos, temos o compromisso de nos melhorarmos. Muitos chamados, poucos escolhidos, já nos diz Jesus. E o quanto nós sabemos? Todos nós aqui, cada um, como disse, a seu tempo, ao seu entendimento, mas nos cabe a estudar, nos cabe a condição de melhora. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os que sofrem, suportando de forma resignada as suas provas, as suas expiações, sem fazer mal aos outros. Ou seja, somos os únicos responsáveis pela nossa própria vida. Não cabe a nós apontar o dedo: eu sofro porque fulano. Não. É você. As escolhas são suas. Tudo é feito por você. Possa sim sofrer influência, sim, mas as escolhas são suas. É um livre-arbítrio, meus irmãos. Lei de causa e efeito. O que você planta, você colhe. Esses estarão quitando, evoluindo, vendo que tudo que suportou foi válido, pois eles serão consolados. O Cristo Consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos convida a compartilhar, a dividir com Ele as nossas aflições, os consolos, meus irmãos. Quantos irmãos se aproximam muitas vezes de nós a nos compadecer da nossa dor? E os espíritos amigos, os benfeitores espirituais que estão sempre a nos auxiliar, a nos trazer o conforto, nós não reparamos, pois muitas das vezes não permitimos que eles possam nos auxiliar. Há sempre uma palavra amiga, há sempre a própria condição da intuição, da percepção, os sinais a qual nós chamamos. Mas nós, mediante essas aflições materiais do nosso desespero, nós não permitimos que sejamos de fato consolados. Jesus nos traz nas suas bem-aventuranças: felizes, bem-aventurados, que possam viver de forma a desfrutar a vida, que possam com humildade e resignação suportar as provas. Nós não somos espíritos missionários, estamos aqui reunidos nesse orbe justamente para purgar aquilo que temos através da nossa vida. Estamos encarnados, suportamos várias situações ao longo dos anos que se passou, e aqui estamos reunidos nessa noite a ouvir a reflexão do Evangelho do Cristo,
a recebermos as bênçãos, as benesses da própria espiritualidade que já está cuidando de nós? Optamos por nós mesmos a estarmos aqui hoje? É uma escolha, é o princípio. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra é essa, né, meus irmãos? A qual nós buscamos a regeneração em nós mesmos. Os que não agridem, nem violentam, e assim não provocam nem geram novos problemas. Mansos e pacíficos, não bobos, simples, sábeis, aqueles que ouvem, que se mantêm na sua resignação, não se comprometem na condição espiritual, da blasfêmia, das intrigas, das maledicências, que busca justamente a condição regenerativa da prática da caridade. Aí relembrando aqui, ser benevolente, ser indulgente, perdão das ofensas, são as leis da caridade, são as virtudes, é a prática dessa mansidão. Pacíficos poderão reencarnar na terra regenerada. Aí nós perguntamos a nós mesmos: nós estamos praticando essa regeneração? Estamos sendo merecedores de sermos de fato, chamados filhos de Deus, regenerados? Nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos na nossa prática. Quem melhor nos conhece? Nós próprios. É uma condição de refletir, entendermos realmente quem somos, conversarmos com nós próprios na nossa reflexão, como dito, tem sempre mencionado a prática do Evangelho no lar, o momento a qual você possa se colocar a conversar consigo mesmo, com a espiritualidade, apaziguar o teu coração, ser sincero na própria condição da oração fiel. Nós não podemos enganar a nós próprios. Nós nos conhecemos, sabemos o quanto ainda temos dentro de nós, algo que precisamos melhorar. Muitas das vezes saímos ou entramos em determinados locais para provocar uma boa reação, mas somos nós mesmos. Somos nós nos momentos da tormenta, da provocação. Somos nós que ali estamos a manter em nós essa mansidão, essa passividade no nosso coração, no nosso ser espiritual. É difícil essa prática, mas Jesus nos convida, e Ele aqui nos traz. Quando nós assim reconhecemos nessa prática cristã, de nos tornarmos de fato cristãos, a seguir o Cristo, nós seremos merecedores dessa terra regenerada, que é a nossa paz, meus irmãos. Jesus nos disse, nos ensina que o reino de Deus se encontra dentro de nós. A paz em nossa consciência está em nós, as leis divinas. Só nos cabe a prática, a reflexão, fazer valer a pena a nossa vida, como hoje aqui estamos. Não estamos sozinhos, nós todos sabemos disso. Por mais simples que sejamos na nossa intuição, nós sabemos que aqui estamos reunidos, encarnados, sabemos que aqui estamos assessorados pela espiritualidade, sabemos que há caravanas espirituais de irmãos que estão se preparando para uma condição de reencarnação, assim muitos que clamam pela oportunidade de ouvir uma palavra de consolo. Amanhã seremos nós, irmãos, do outro lado,
desencarnados em espírito, a buscar auxílio em palavras, em conforto de algo, a nos prepararmos para a nossa próxima reencarnação. Não sabemos para onde iremos. Há muitas moradas na casa do Pai, mas cabe a nós sermos direcionados pela nossa própria vibração, nossa própria energia. Assim como hoje, nós nos permitimos, pela nossa energia, estarmos reunidos nesse lar. Isso chama-se energia, e forma essa egrégora. Há um aprendizado maior em nome do Cristo, da espiritualidade que nos intui. Esse é o nosso papel, esse é o motivo da nossa condição de aqui estarmos encarnados, a nos prepararmos melhores ao retorno à casa do Pai. Nós levaremos o que somos, irmãos, não o que temos, é o conhecimento, não é o ter, é o ser. E tudo aquilo que nós fizermos em prol do nosso aprimoramento é o que nós levaremos. Será o juiz, será a própria consciência dos nossos atos. Mas o mais importante, na condição da nossa avaliação espiritual, é o que nós fizemos em prol do nosso aprimoramento espiritual. Todas as obras a qual fizermos serão válidas, mas primeiramente, o que fizeste da tua vida? A tua evolução, é dado a ti a bênção da reencarnação, da sua bem-aventurança, de ser feliz realmente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os que querem a verdade e o bem. Essa justiça é a justiça divina, e terão com fartura se tiverem semeado. Nós aqui estamos na nossa simplicidade e humildade buscando semear o Evangelho de Jesus, mas nada adianta falarmos. Muitos falam, e a prática, a começarmos por nós mesmos, estamos praticando Jesus? Estamos nós de fato buscando sermos exemplo de transformação moral, a melhorar, a regenerar, a contribuir para essa evolução? Essa reflexão, meus irmãos, eu passo aqui a vocês, pois é que eu faço a mim. Nada adianta eu me deslocar, vir falar de Jesus, se eu não pratico. Somos errantes? Eu sou errante. Perco a paciência. Mas hoje me conforto, pois a minha consciência me cobra a reparar, assim como próprios, na própria colaboração, Santo Agostinho no Evangelho diz: ao deitarmos, fazermos a avaliação da nossa consciência, do que fiz de certo, o que deixei de fazer, o que eu poderia ter transformado. Essa avaliação hoje já é o prenúncio da nossa regeneração. Somos falhos, como disse, não sairemos dessa vida hoje na angelitude, não, meus irmãos, ainda continuaremos errantes, mas num outro estágio evolutivo, de consciência, de evolução, de acreditar em Deus, acreditar em Jesus, e que somos abençoados, acompanhados, protegidos pelos Espíritos amigos. Essa consciência é o que nós levaremos conosco. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a qual entra a passagem a qual a irmã disse, sobre a condição do perdão infinitamente. Suportar os defeitos daqueles que nos rodeiam, não guardarmos ressentimento e estarmos sempre dispostos a servir, mesmo sabendo que não
obteremos nada em troca. Que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. É difícil, né, irmãos? É difícil para todos nós ainda nos mantermos, firmes mediante as imperfeições que nos acertam, pois somos testados diariamente. Ninguém nos disse que seria fácil, principalmente quando nós nos dispomos a levar o Evangelho de Jesus, a sermos de fato os seus missionários. Somos testados, as dificuldades vêm para com nós próprios, as dificuldades vêm com os nossos familiares, tudo se transforma, mas para a nossa própria evolução, meus irmãos. Os escândalos hão de vir, que não seja por nós, mas são necessários, e nós temos que ter essa resignação, a paciência, a sabedoria de suportar. Não existe o acaso, como dito. Ninguém passa por situações simplesmente por passar. Está tudo planejado. Muitas das coisas, claro, nós acabamos atraindo para nós. Mas se mantivermos em oração, se mantivermos fiel ao Evangelho de Jesus, se de fato nos permitirmos a seguir esse caminho a qual Ele nos convida, nós temos condição de suportar, mas temos que nos manter em fé, temos que nos manter na própria condição do amor. Jesus é amor, meus irmãos. Ele só exemplificou amor a todos nós, nada escreveu, simplesmente exemplificou através dos atos, através da sua própria condição moral, a nos trazer o real sentido da vida. E ainda disse ao Pai: perdoa, eles não sabem o que fazem. Como hoje, muitas das coisas nós fazemos e nem sabemos o que estamos fazendo, mas difere de mais de 2000 anos, pois hoje já estamos no 3º milênio, já temos todas as obras codificadas, temos o Evangelho na sua simplicidade a nos trazer, na própria tradução da simplicidade, do que significa as bem-aventuranças do Cristo, do Sermão do Monte, das próprias parábolas a qual Jesus trazia para a época, para o entendimento. E hoje temos toda a literatura, temos os estudos, temos a espiritualidade na sua simplicidade. Hoje o contato com a nossa própria condição de sensibilidade mediúnica é maior, mas cabe a nós nos permitirmos. Como dito, somos energia, estamos sendo intuídos diariamente, mas precisamos estar em sintonia. Se nós de fato nos colocarmos nessa vigília a qual Jesus nos orienta, tudo nos chega da forma mais simples, a nos orientar, a nos pouparmos muitas das vezes de tragédias. Claro, passamos sim, temos que passar, mas podemos amenizar pelo merecimento da condição moral. Como é dito no próprio Evangelho, a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós já sabemos, irmãos. Nós estamos aqui constantemente, uns falando, outros ouvindo, refletindo, estudando. Nós sabemos quem é o Cristo. Nós temos o conhecimento do nosso papel aqui, porque Jesus nos deixou, através do seu exemplo, o amor. Nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, exemplificando as leis. Não veio modificar nada, meus irmãos, só trazer, dar melhor compreensão a nós. Hoje nós estamos no século 21, temos todo o conhecimento, podemos aprender, mesmo sem estar participando de algo, de um estudo presencial,
mas depende de nós aproveitar o tempo perdido. Hoje não é mais permitido, perante a nossa evolução espiritual, nos mantermos estagnados como mantivemos em vidas passadas. Temos que evoluir. O tempo urge, meus irmãos. Somos convidados à transformação, à nossa regeneração, futuramente a nos tornarmos espíritos puros, espíritos felizes. E nós? E nós, meus irmãos? Jesus nos traz no seu Evangelho que ninguém vai ao Pai senão através dele. Através dele, através dos seus ensinamentos, através do Evangelho, da prática, da transformação moral. Temos tantas literaturas que nos trazem o conhecimento da transformação, de sermos melhores, mas cabe a cada um de nós a nossa vontade. Se nós não permitirmos a nós próprios a evolução, nada adianta. Somos sim sempre intuídos, direcionados pela espiritualidade que nos acompanha, mas depende de nós seguirmos, caminharmos, acreditarmos. É isso que a espiritualidade nos traz. Como dito, sabemos que não sairemos daqui de uma condição angelical, mas melhores. Aqui Deus, a espiritualidade superior do nosso Mestre amado Jesus, espera de cada um de nós que retornemos melhor à casa do Pai, que possamos prosseguir a nossa vida após a própria condição, além da vida, de continuarmos a estudar, a evoluir, termos condições melhores, preparação para retornarmos em outras condições a servir melhor a Deus, ao próprio Cristo, né? Usar de bondade, não julgar os outros, procurar ser melhor e não pior. Essa é a condição da misericórdia de Deus. É sermos justos para conosco mesmo, é reconhecer a infinita bondade do ser. É isso que Jesus nos traz nessa passagem. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E aonde se encontra Deus? Nós falamos aqui, Jesus nos trouxe. O reino de Deus se encontra dentro de nós. Então, nós temos essa condição de ver a Deus, sentir a Deus. Os que não têm malícia nem maldade e agem com toda pureza e sinceridade de propósitos, e assim não participam do mal. Mantém-se o teu coração em paz. É onde se encontra Deus, na bondade, na própria condição da misericórdia, da indulgência, da benevolência. É Deus, meus irmãos. É o ser espiritual, é tua essência. Não esqueçamos que somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança do Pai. Só precisamos despertar, reconhecer isso em nós, sermos solícitos entre nós. Aí sim estaremos de fato, reconhecer essa bondade inata, limpos na sensibilidade, perceber melhor que a própria espiritualidade superior está sempre a nos amparar. Isso é reconhecer a nossa condição de sermos filhos de Deus e termos em nós esse reino de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas não simplesmente ser chamados filhos de Deus, é reconhecer essa paternidade, que Deus é nosso Pai. Os que procuram conciliar tudo e todos,
favorecendo a harmonia geral, gozarão da paz e viverão felizes. Vejam como hoje, para nós, através do estudo, se torna simples o entendimento, o que era a dificuldade da compreensão na época, até mesmo para os apóstolos, que foi assim por Jesus escolhido aqueles espíritos, dentro da condição de poder acompanhar, de melhor compreensão. E mesmo assim para eles tinham dificuldades de entendimento. E nós hoje, se temos, como dito, a literatura, o conhecimento, estamos melhores evoluídos, já não somos mais espíritos primitivos. O que nos falta é o desejo, é o interesse, a vontade do aprendizado, é de nos espiritualizarmos, a nos permitirmos que sejamos a própria luz, como Jesus nos disse que somos. Mas depende de nós. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O discípulo fiel, porém, deve insistir na vivência do Evangelho, ainda que sob o peso do sacrifício. É sinal de evolução e merecimento espiritual. Se nós retornarmos na literatura, quantos irmãos, e próprio nós que já vivenciamos em épocas remotas, os círculos, quantos foram sacrificados em nome de Cristo e permaneceram na sua fé? Hoje, nós ainda presos à condição do sectarismo religioso, nos escondemos. Claro, ninguém nos pede para sairmos com algo, dizer, não, somos cristãos, seguidores do Cristo, na prática do Evangelho. Mas, como dito, que sejamos exemplo, meus irmãos, que possamos na simplicidade fazermos a diferença na colaboração, como Jesus nos convida a sermos cristãos verdadeiros, na simplicidade, mesmo no anonimato, a ajudar a exercer todo o trabalho fraterno, mas não esquecer que inicia-se por você mesmo o comprometimento maior da tua evolução. Se choras, reflete neles. Quando te aflijas, não lhe ouvides o apoio, não negue ajuda. Endereça o pensamento às alturas e pede-lhes inspiração e socorro, porque para eles, os bem-aventurados que se levarão à união divina, o júbilo maior será sempre esparzir o amor de Deus, que acende estrelas além das trevas e desabotoa rotas entre os espinhos. Emmanuel, através do livro Justiça Divina, Chico Xavier. Irmãos, nessa breve reflexão, o real sentido a qual a espiritualidade nos faz é refletirmos, é para sermos verdadeiramente felizes. Sabemos das dificuldades, cada um, como dito, passa por aquilo que está comprometido na sua trajetória. Mas não desanime, acredite em Deus, acredite em Jesus, vivencie de fato o real sentido do Evangelho, se doe, o momento é agora da transformação. Estamos sendo convidados diariamente à nossa transformação. Aquele que já o faz, faça mais, como disse Jesus. Mas inicie a tua jornada no bem. Perdoe. O perdão te liberta. Agradeça a Deus. Faça a sua oração com sentimento puro.
ao levantar, ao deitar, nas horas difíceis, acredite que há sempre o socorro direto da espiritualidade ali auxiliar. Seja realmente o Filho de Deus. Acredite na espiritualidade. Jesus nos ama, está sempre direcionando a espiritualidade, a rede de espíritos benfeitores a nos auxiliar. E quanto mais nós nos colocarmos a levar o Evangelho nos trabalhos fraternos da caridade, teremos o auxílio. A própria espiritualidade reconhece a nossa vontade, pois Deus conhece o nosso coração. Nós temos que entender que a palavra tem força criadora e podemos sim transformar o mundo com pequenos gestos, palavras, auxílio, mas sem esperar, como diz o próprio Evangelho, recompensa. A nossa paga já está sendo feita por Deus, computada na nossa página do livro da vida, como o Chico nos traz. O que fizemos está lá, mas podemos transformar, dar um outro final, outro segmento. Nos é dado a permissão da transformação. Todos somos, todos nós, meus irmãos, somos vistos por Deus, amados por Deus. Depende de nós acreditar, vivenciar o Evangelho, mas na sua essência, pois Deus habita em nós e Jesus está sempre conosco. Mas para isso nós temos que acreditar que Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. E sem Ele, não retornaremos na condição a qual almejamos e que Ele espera, na paz da nossa consciência. Muito obrigado. Queridos irmãos, já no encerramento dos trabalhos dessa noite, aqui agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade presente, vamos na nossa paz interior, nas reflexões dessa noite, com tudo que nos foi permitido, trazidos através do Evangelho, mantermos os nossos corações abertos ao amor do Cristo, com as bênçãos da nossa Mãe Santíssima Maria, aos Espíritos amigos, aos nossos queridos anjos guardiões, mentores espirituais, em agradecimento a Deus, a Jesus, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, com o mesmo propósito da nossa evolução espiritual. Encerramos os trabalhos, agradecendo, somente agradecendo. Encerramos com a nossa prece da nossa Mãe Santíssima Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.